quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos transmitir doces pensamentos. Queremos agradecer a Deus pelas experiências por que passei e pela experiência que passarei, pela oportunidade de poder reencontrar novos amigos, novos parceiros, agradecer pela saúde, pela vida e agradecer a Jesus pela companhia e agradecer aos amigos espirituais que nos orientam, nos encaminham e nos sugerem novas experiências. Agradeço, Pai. Abençoa, Pai, o nosso dia. Abençoa nossos amigos. Abençoa esse nosso trabalho. Abençoa os nossos amigos e adversários. Abençoa, Pai, minha parceira, minha amada, minha amiga, que o Senhor sugeriu que viesse a compartilhar minha vida. Estamos lendo Egos em Conflito, uma obra psicografada por Carlos Bacelli. Estamos no capítulo 20, Pensamento e Vida, de autoria de Inácio Ferreira. Antes que dessemos início ao trabalho psicográfico daquela manhã, de segunda-feira, deveríamos primeiro postar a matéria semanal do blog Mediunidade na Internet. Deliberei ler na íntegra a página de Emmanuel inserida no Pensamento e Vida, intitulada Hábito. Dentro do assunto que estávamos nos propondo desenvolver em nova obra mediúnica, a lúcida palavra de Emmanuel se encaixa perfeitamente, porquanto, dos dois lados da vida, não há quem não esteja sendo influenciado pelos seus egos antigos, inquilinos que nos habitam o porão da individualidade, que de lá ficam nos gritando ordens, interferindo quanto podem em nossa liberdade de ação atual. Inclusive, preciso é que se diga, cada qual de nossos egos habitam um universo diferente, não apenas de nossa individualidade, como também do espaço e do tempo, de tal sorte que nos chamados registros acásticos, termo que significa éter, normalmente relacionadas ao passado, o que fomos permanece vivo. Se algum dia, por exemplo, alguém lograr empreender uma viagem no tempo, voltando ao passado, haverá de se deparar consigo mesmo naquela experiência vivenciada. Tais reflexos, reconheço, são complexos. Contudo, certa vez em transcendente diálogo com amigos mais próximos, Chico Xavier declarou que ele já se encontrava desenhado. Ora, se biologicamente o homem já nasce desenhado, por suas características genéticas, por que motivo espiritualmente ele já não estaria desenhado também? Preciso ainda, antes de analisar a aludida página de Emmanuel,
Dizer que a faculdade mediúnica de psicometrar, denominada psicometria, que segundo André Luiz em Nos Domínios da Mediunidade, significa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Fundamenta-se no registro acástico. Claro que a faculdade de psicometrar, podendo, conforme ficou dito, ser considerada uma faculdade mediúnica, porque nos coloca em relação com fatos e personagens relacionados ao pretérito. É uma das faculdades mediúnicas mais acentuadamente anímica dentre as demais existentes. Espero que oportunamente possamos voltar à análise desse assunto que nos empolga a todos. Estando, pois, em nosso escritório, no Pedro e Paulo, que desde há muito em tudo possui ambientação psíquica adequada ao trabalho mediúnico que, ao lado de nosso amigo médium, temos desenvolvido. Procurei rapidamente folhear um exemplar do livro Pensamento e Vida, transmitido mediunicamente no ano de 1958. No capítulo 20º, deparei-me com uma sugestiva página intitulada Hábito, estabelecendo imediata conexão com uma questão de O Livro dos Espíritos, a de número 685, na qual, comentando a resposta dos espíritos superiores, Kardec, excelente pedagogo que era, escreveu que a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Como o homem na Terra, em seus arredores, está necessitado de criar novos hábitos, em substituição às suas velhas e equivocadas manias. Esse, afinal, é o objetivo de suas múltiplas existências, adquirir novos hábitos, educando-se para a eternidade da vida. Infelizmente, porém, para a grande maioria, a reencarnação vem se constituindo num círculo vicioso de provas reprisadas. Conforme eu havia citado de memória ao Dr. Freud, G., li o primeiro parágrafo do referido texto emanuelino como quem fizesse questão de articular as palavras para deleite próprio. Aspas. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Fecha aspas. Que síntese admirável, exclamei. O hábito negativo é uma entidade auto-objetiva. Meu Deus, os homens, principalmente os encarnados, precisavam pensar mais nisso, procurando assim libertar-se da rotina estabelecida por esse condicionamento, que, em essência, funciona como auto-hipnose. Uma ação repetida tende a se mecanizar, como, por exemplo, o hábito de respirar. As pessoas, em geral, caracterizam-se pelos seus hábitos, os mais simples: caminhar, gesticular, mastigar, sorrir, franzir o senho e etc. Os hábitos de uma pessoa são quase como que a sua impressão digital, o seu rastro, a sua marca, o seu estilo. Os seus hábitos se lhe imprimem no formato do rosto, nas linhas que lhe constituem o desenho da face. Ressalta-se, contudo, que os hábitos não pertencem ao corpo, mas sim ao espírito.
Chico Xavier dizia que o espírito, ao reencarnar, costuma estampar, principalmente no rosto, algo de sua existência pregressa. César Lombroso, grande psiquiatra e criminalista italiano, e por sinal espírita, estudioso dos fenômenos mediúnicos, com a médium Eusápia Paladino, fora o criador da antropologia criminal, com base na ciência chamada fisiognomia. Através da análise do rosto, estabeleceu critérios para se identificar principalmente as tendências e inclinações criminosas em alguém. Prosseguindo a meditar no conteúdo dos textos, continuei a ler. Aspas. Herdeiros de milênios, gasto na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rosto, hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Fecha aspas. Experiências análogas entre si, exclamei. Daí concluí a necessidade de que o espírito, por vezes, experimenta de mudanças radical em suas experiências reencarnatórias, incluindo até mesmo a mudança racial e, por não dizer, sexual, para que possa acordar de profunda letargia. O espírito, na própria reencarnação, carece de experimentar choques biológicos mais significativos, biológicos e emocionais, tudo pelo despertamento do espírito, mas sem violência. A tendência ao comodismo pode fazer com que o espírito permaneça em determinada condição espiritual por séculos. A diversidade de experiências vivenciadas é que enseja ao espírito uma evolução mais rápida, mas, infelizmente, tal não acontece com a maioria deles, que ao longo das vidas que se sucedem, vive a repetir a si mesmo. Somente quando se desloca do meio em que esteja vivendo, é que o espírito abre-se a novas experiências existenciais, perspectivas existenciais. Nesse sentido, o sofrimento é uma espécie de alavanca que, tendo o corpo como ponto de apoio, força o espírito a se arredar de lugar comum no qual, semelhante a uma pedra, ele já esteja criando limo. E Emmanuel escreveu ao terceiro parágrafo, aspas, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, e em razão disso, exageramos-nos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno dela todo o sistema defensivo, a base de crueldade com que ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Fecha aspas. O homem deveria ser produto da educação e não da televisão, produto da qual educação com professores que igualmente se reciclassem constantemente. O meio em que o homem vive em sociedade costuma ser tão medíocre quanto ele mesmo o é, de vez que a sociedade é o reflexo do indivíduo que isoladamente a constitui. A mediocridade
favorece a proliferação da ignorância e a sua manutenção. O espírito que avança mais rapidamente é aquele que aprende a pensar por si mesmo e de seus pensamentos o pensamento condutor das massas. Emmanuel, no parágrafo citado, ainda dá destaque ao egoísmo que impera entre os homens, que exageram as suas necessidades, distanciando-se da vida simples, soterram o espírito com as posses materiais. E nesse sentido, não estamos nos referindo apenas aos sovinas, aos avarentos e aos ambiciosos. Mas sim a todos aqueles que anseiam por ter mais do que pelo ser. Estamos nos referindo àqueles que, por exemplo, necessitando de apenas um veículo, possuem dois, e ao que acumulam dentro de seus armários peças que jamais haverão de lhes ter qualquer utilidade. No quarto parágrafo do texto, o benfeitor espiritual grafou com a beleza de seu estilo. Aspas. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto de posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo com que tentamos inutilmente fugir à lei divina, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que despertam da máquina preciosa em que devam servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Fecha aspas. Com injustificado sentimento de posse, alimenta-se o egoísmo e o orgulho, a vaidade e o medo, notadamente o medo que inspira ao espírito forte sentimento de insegurança de ele vir a poder ficar sem isso ou aquilo, impedindo que movimente as suas forças de confiança na divina providência. Combatendo esse terrível gigante da alma, que é o medo, como escreveu o psiquiatra cubano Dr. Emílio Mira y López. Disse-nos o Cristo: não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o que vestes? Aspas. Nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada pelo binômio ilusão-desilusão, com que desprende longos séculos. Começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Fecha aspas. E Emmanuel, após tecer mais algumas considerações, arremata com a sabedoria que lhe é peculiar. Abre aspas. É por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Fecha aspas. Transformações viscerais, mudança de valores, sem o qual o espírito tende a repetir-se sempre. E com essas últimas palavras e pensamentos,
vamos encerrando o capítulo 20º. Deixaremos o capítulo 21º para uma próxima oportunidade. Quero agradecer especialmente aos amigos que acessaram nossa página de ontem para hoje, deixando lá gentilmente seus pensamentos, suas sugestões, para que possamos cada vez mais melhorar esse nosso trabalho. Seus pensamentos são muito importantes, pois através deles, dessas sugestões, nós reduzimos ou acrescentamos algo mais para melhorar, como disse, esse nosso trabalho. Muita paz a todos, muita luz, muito amor, que Deus, com sua infinita sabedoria, nos mantenha na sua paz. Muito obrigado, amados amigos. Até uma próxima oportunidade.